Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Até o próximo dia 28, os participantes da Petros vão às urnas eleger os novos representantes dos conselhos deliberativo e fiscal, numa eleição acirrada. São 4 chapas na disputa, cada uma com programas bastante diferentes para a Petros e para a participação dos assistidos. Para falar sobre isso, a gente conta hoje com a participação do presidente do sindicato, Rafael Prado, que também é suplente na chapa ao Conselho Fiscal, junto com o Vinícius Camargo. Fala, Rafa! Olá, Manu! Olá, ouvintes do Petrocast! Vamos debater essa importantíssima eleição com nossos companheiros, participantes ativos e assistidos da Petros. Muito bem, então, Rafael, para começar, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes qual é o panorama geral dessas eleições, quem está concorrendo, quais são as principais diferenças nas propostas, conta aí para a gente. Manu, é importantíssimo localizar nossos companheiros que essa é a rodada que elegerá 2 conselheiros da ativa, um para o Conselho Deliberativo e outro para o Conselho Fiscal. Então, o perfil, né, desse conselheiro precisa ser combativo, precisa ser um conselheiro que se disponha a bater de frente com a patrocinadora, porque ele está na vigência da sua carreira na patrocinadora, certo? Ele vai estar no dia a dia na empresa e vai ter que se confrontar com os interesses da patrocinadora, caso porventura isso ocorra, dentro dos debates no conselho. Então é essa a decisão que nós vamos tomar. Quem irá nos representar nos próximos 4 anos no Conselho Deliberativo, que é soberano, que determina a política do fundo de pensão, né, e passa para a gestão executiva, e no Conselho Fiscal, que é um órgão de controle, um órgão que inclusive pode opinar sobre a gestão, né, que pode e deve exercer o mais amplo controle daquilo que está acontecendo dentro da Petros. Então, se a gente eleger conselheiros que não tenham essa disposição, né, nós podemos estar em maus lençóis. E aí, qual é o debate que está colocado? Nós temos a chapa do campo da FUP, né? Temos uma chapa, a famosa chapa branca, né? Gente que não se organiza na luta coletiva da categoria, e temos nós que representamos a unidade da categoria em torno da FNP, da FENASP e suas filiadas, e também da EPET, né? Nós já temos uma experiência com esse discurso dos independentes da chapa branca, né? Não é uma novidade. Em 2017, eles conseguiram ganhar com esse discurso uma vaga no Conselho Fiscal. O que ocorreu em seguida? A titular abandonou o mandato porque conseguiu uma promoção na patrocinadora e entraria em conflito com o seu mandato, né, fiscalizatório do Conselho Fiscal. Então ela renunciou. E o suplente, né, digamos assim, não teve nenhuma contribuição digna de nota desde então. Em 2019, eles também conseguiram uma eleição no Conselho Fiscal, né? A dupla, até hoje, né, não mostrou a que veio. Pelo contrário, são meros carimbadores das discussões trazidas pela patrocinadora no Conselho Fiscal. E, com isso, nós temos um período, digamos assim, em que o Conselho Fiscal não atua da forma como a gente imagina que ele deveria atuar. Ao longo de quase 2 décadas, esse Conselho Fiscal teve um papel importantíssimo nas lutas recomendando a rejeição das contas da Petros. Foram 16 longos anos em que o Conselho Fiscal, combativo, com os companheiros que nos apoiam, conseguiram recomendar a rejeição das contas da Petros, porque havia um problema, certo? Infelizmente, os órgãos fiscalizatórios, né, não tomaram, né, a decisão que deveriam ter tomado, de correr atrás das informações que estavam sendo ofertadas pelos nossos companheiros. Inclusive, os companheiros são perseguidos, até hoje são perseguidos pela Petros, pela Previc, pelo próprio Ministério Público, porque denunciaram as irregularidades, né? Chegaram até, o jornal o Globo chegou até a atacar o nosso Conselho Fiscal, dizendo que era briga política, mas nós estamos vendo a realidade, os companheiros tinham razão, e muita coisa que está sendo resolvida hoje, né, tem a ver com essa luta dos companheiros. Em 2015, o voto, o parecer pela rejeição das contas da Petros, tinham apontamentos que servem até hoje, não só de base para a gestão atual da Petros resolver problemas do fundo de pensão, como para os sindicatos que seguem na luta
judicializarem dívidas da patrocinadora. Então, o contexto é esse. Nós vamos eleger conselheiros da ativa que precisam ser combativos. A categoria precisa se livrar, né, dessa ideia de independência, chapa branca, não organizada na luta coletiva, porque isso vem trazendo imensos prejuízos para nós, na medida em que quem se elege sob essa bandeira não cumpre o devido papel que nós achamos que deve cumprir. Muito bem. E sobre os desafios futuros? O que está em jogo nessa eleição da Petros, em que os assistidos, os participantes, eles têm que se atentar muito na hora de definir o voto? Quais são os desafios futuros que esses conselheiros vão enfrentar? Manu, temos imensos desafios no próximo período. A Petros acabou de confirmar, ainda não nos deu acesso às informações, mas a gestão executiva da Petros confirmou para a Petrobras que o plano Petros 3 é viável. Nós vamos ter que olhar com muito cuidado esse processo. É um plano que, pela sua péssima estrutura oferecida, vai ter uma pressão grande por liquidez nos primeiros anos. Consequentemente, pode trazer imensos prejuízos para os poucos mais de 2.100 participantes que migraram. Salvo engano, são 2.176. Esse é um dos desafios. Olhar com carinho esse processo de criação do plano Petros 3 para a gente saber se a gestão executiva da Petros realmente está passando a informação correta, se ele realmente vai ser viável e os companheiros não estarão entrando numa armadilha, né, que pode trazer mais prejuízos do que o próprio Petros 3 já significa, né? A patrocinadora se livra de qualquer obrigação dentro desse plano. Temos o equacionamento, que é algo que traz muito problema para os companheiros. O equacionamento que está sendo pago, que tem a ver com os déficits de 2013, 14 e 15, né? Que deu origem ao PED de 2015, apelidado de PED assassino, em que as contribuições mensais passaram na época de R$1.000 e R$2.000 para mais de R$5.000, né? Tivemos alguns companheiros do pré-82, né? Chegaram a pagar mais de R$9.000 mensalmente. E depois tivemos o déficit de 2016, 17 e 18, em que, somando os dois, inviabilizaria não só o plano, mas também como a vida dos companheiros. Nós, nesse processo, nós já tivemos uma grande atuação, né? Criamos o Fórum em Defesa dos Participantes Ativos da Petros, forçamos uma negociação, né? Um GT, para provar para a Petros e para a patrocinadora que era possível manter o plano BD funcionando, aberto, né? Que o interesse deles era fechar o plano Petros BD. Nós não temos dúvidas disso. Lutamos na justiça e conseguimos um canal de negociação em que acabou se aprovando um equacionamento alternativo que não encerrou a nossa luta. O equacionamento alternativo foi apenas para equacionar o plano, consequentemente o plano hoje não tem risco de ser fechado, certo? Está inclusive apresentando aí resultados superavitários, mas nós seguimos na luta na justiça, cobrando as dívidas da patrocinadora para que a gente não só possa, no futuro, vislumbrar diminuir essa contribuição extraordinária, mas também, quiçá, acabar com o próprio equacionamento, né? Mas também temos aí a questão do Petros 2, é um plano novo, digamos assim, que ele tem mais entrada do que saída, poucos companheiros ainda assistidos, né? Ele precisa ser estruturado hoje, ter seu patrimônio imunizado para garantir uma rentabilidade, e precisamos ficar de olho, né? Temos um plano oferecido para os companheiros da BR Distribuidora hoje, o tal do FlexPrev, que vai na mesma linha do plano Petros 3, que mostra um interesse da patrocinadora de criar planos com cada vez menos obrigações da patrocinadora com participantes ativos e assistidos. Então, de conjunto, nós temos que defender, né, o plano Petros, o PPSP, repactuados e não repactuados, lutar contra o equacionamento, manter a cobrança das dívidas das patrocinadoras na justiça, e os sindicatos da FNP são ponta de lança nessa batalha. Temos que lutar para estruturar melhor o PP2 para que ele não tenha problemas no futuro e cercar, né, de conjunto essas iniciativas que estão surgindo das patrocinadoras de criar planos cada vez piores para serem oferecidos, tanto o Petros 3 quanto o FlexPrev na BR Distribuidora. Bom, Rafael, aproveitando então que você falou sobre o plano de equacionamento, eu queria recuperar aqui a questão do acordo de obrigações recíprocas. Como vocês, da chapa da FNP, da EPET, fazem um balanço sobre esse processo e quais são os desafios futuros em relação a isso?
Manu, foi fundamental você tocar nesse assunto, né? Faz 15 anos que esse acordo de obrigações recíprocas foi firmado, um acordo que teve como contrapartida dos participantes ativos e assistidos o processo de repactuação, né? E eu posso afirmar, sem medo de errar, que foi um voo de galinha. Se em 2017 o plano passou a ser superavitário, né, a partir desse acordo, já em 2013 a situação era bem diferente. E qual é a situação, qual é o problema, né? A gente precisa olhar com carinho a implantação desse acordo, porque muita gente diz que esse acordo seria a salvação dos planos. Outros dizem que foi o total problema dos planos, mas não é bem isso, né? Mas tem erros. Temos contradições que a gente contesta valores, critérios adotados, partes das dívidas ajuizadas entraram para o plano sob a forma de aporte financeiro. Também foram firmados contratos de dívidas que deverão ser cumpridos até 2028, mas apesar da assunção de juros de 6% ao ano, a liquidez dos planos dos PPSPs foi utilizada pela Petrobras para possibilitar o cumprimento dos compromissos de pagamento dos benefícios, pelos quais ela seria a responsável exclusiva. Ou seja, tivemos problemas na hora da aplicação do acordo, né? A quitação de uma dívida atuarial impõe grande vigilância. Procedimentos prévios, como a revisão das premissas atuariais, utilização de premissas mais conservadoras, auditoria dos benefícios pagos e o recadastramento geral dos participantes ativos do plano, entre outros. Né? Quem assinou esse acordo não cobrou de maneira devida que essas medidas fossem aplicadas integralmente. Isso prejudicou muito o resultado do próprio acordo, né? Com a revisão do regulamento do PPSP, importaria também revisar o custeio do plano. Isso estava previsto no acordo e nunca foi implementado. O custeio do plano é praticamente o mesmo desde sua criação, né? Só teve uma alteração em 91 e essa alteração se tornou eficaz em 2004 a partir da mudança da realidade do plano. Mas tem um ponto que a gente gosta de ressaltar, que é o seguinte: existia a previsão, né, no acordo de obrigações recíprocas de alterações estatutárias que permitiriam a eleição de diretores, né, ou seja, os participantes ativos e assistidos poderiam ter voz dentro da gestão executiva, ampliaria nosso controle, né, sendo assim, e também constituição dos comitês de gestores. As duas medidas nunca foram implementadas. E esse é um grande problema, porque havia um acordo entre os que assinaram, né, o acordo de obrigação recíproca e o governo, né? Então eles abriram mão dessa, digamos assim, dessa importante ferramenta de controle que daria muito mais transparência à gestão executiva da Petros em troca desse acordo. E essa é uma diferenciação fundamental entre os sindicatos que não assinaram, entre os sindicatos que foram contra, né, da contrapartida da repactuação pelo acordo de obrigação recíproca, por pagamento de parte das dívidas da patrocinadora, e os que assinaram. E para nós é fundamental que a gente tenha uma posição clara. O acordo de obrigação recíproca permitiu um equilíbrio provisório e efêmero do PPSP, né? Mas, ao mesmo tempo, nos levou para uma situação extremamente desvantajosa, tanto na questão dos direitos históricos que foram relegados, como na possibilidade da cobrança das demais dívidas que deveriam ter sido reconhecidas pela patrocinadora. Consequentemente, né, esse equilíbrio que foi vendido como salvação, ele durou poucos anos e nós estamos hoje enfrentando o equacionamento. Mas os sindicatos, né, da FNP, a FENASP e suas afiliadas e a EPET estão na parte que sabem o que aconteceu, não concordam com a narrativa de que estava tudo certo e deu tudo certo com o acordo de obrigações recíprocas e, por isso mesmo, nesse próximo período, seguirão na mesma linha de cobrança das dívidas das patrocinadoras, porque os sindicatos da FNP não assinaram esse acordo e têm a possibilidade de seguir cobrando essas dívidas da maneira devida. Rafael, um dos principais problemas enfrentados hoje pela categoria é referente à AMS. A AMS, que deveria ser uma salvaguarda, está se tornando um objeto de dor de cabeça, muito em função de uma série de brechas abertas pelo último acordo coletivo de trabalho assinado, né, com descontos abusivos, risco de privatização, uma série de questões que estão aí sob batalha judicial por parte dos sindicatos da FNP. Em que a eleição da Petros
pode influenciar na luta contra esses ataques da Petrobras, da gestão Bolsonaro da Petrobras, à AMS? Sim, Manu, esse é um debate que está atravessado nessa campanha, né? Quem é responsável pelo ataque que estamos sofrendo no plano de saúde, certo? Eu posso falar dos nossos sindicatos, dos sindicatos da FNP. Nós estamos na linha de frente na luta contra a resolução CGPAR 23 do governo. É essa resolução que ataca o custeio dos planos de autogestão de todas as estatais federais. Em 2017, fizemos várias reuniões com entidades que também estão sofrendo esse ataque. Estivemos em Brasília, num ato unificado na porta do Ministério do Planejamento. Nós conquistamos uma liminar que suspendeu os efeitos dessa resolução. Nós barramos a intenção do governo, que eles queriam já aumentar lá em 2017. Na negociação de 2017 e 2019, nós barramos essa resolução CGPAR 23 no Acordo Coletivo de Trabalho. Em fevereiro do ano passado, nós denunciamos a intenção do governo e da gestão Castelo Branco de criar a Associação Petrobras de Saúde, inclusive colocando que havia suspeita de corrupção nesse processo. Tem companheiros da FNP que estão sendo questionados judicialmente pelo Castelo Branco, porque nós antecipamos o ataque, nós dissemos com todas as letras, eles querem acabar com a AMS. Nessa última negociação de acordo coletivo de trabalho, nós indicamos rejeição à proposta da empresa. Nós chamamos a luta unificada de todos os sindicatos para derrotá-lo. Nós fomos até as últimas consequências para tentar barrar a resolução CGPAR 23 no regulamento da AMS. Nós tentamos, inclusive, um processo no TST que não pôde avançar, já que a empresa conseguiu fechar acordo com outros 13 sindicatos que não fazem parte da FNP. Infelizmente, nós tivemos que tomar uma dura decisão. Afinal de contas, a gente não poderia fragmentar ainda mais a categoria, né? E com a derrota na negociação do acordo, ficar sem acordo seria pior. Inclusive porque é o acordo, a fonte legal da participação da empresa no custeio do plano de saúde de quem está no pós-emprego. Então aumentou, mas se a gente ficasse sem acordo, a empresa claramente iria lutar para se retirar da AMS, porque a legislação não prevê, né, a participação das empresas no custeio do plano de saúde. Nós temos esse direito garantido pelo acordo coletivo. Mas nós nunca dissemos para a categoria que esse era um bom acordo, né? Fundamental, né? Estamos dizendo, não dava para ficar sem acordo, e infelizmente, com 13 sindicatos assinando, né, nós tivemos que seguir por esse caminho. Mas a luta em defesa da AMS continua. Nós já conquistamos uma liminar para manter em 13% a margem do desconto dos beneficiários, né, aposentados e pensionistas. Estamos lutando para a Petrobras cumprir de maneira devida essa liminar. Em outra ação, nós garantimos todos os direitos negociados na AMS, porque a intenção da empresa é sucatear o plano através da Associação Petrobras de Saúde, né, tirando a AMS de dentro da estrutura da empresa. Então, nossa liminar cercou essa intenção da empresa, e pelo menos até 2022, que é a próxima negociação, nós sabemos que ela não vai conseguir diminuir o tamanho da AMS, graças à nossa liminar, e nós seguimos defendendo a unificação da negociação no próximo acordo coletivo de trabalho. Mesa única e unidade na luta, para a gente barrar a CGPAR 23, que ainda tem vários pontos regressivos que não foram negociados, e o governo certamente vai querer negociar, e a gente também precisa reverter as perdas do acordo coletivo atual. É possível, com unidade na luta, juntando todos os 18 sindicatos, que a gente faça isso. E a chapa 41 e 52 possuem lutadores que estão à frente desse processo. E é fundamental que a gente possa ter também esse espaço nos conselhos da Petros para travar esse debate com a categoria. Muito bem, Rafael. Então, em quem votar? Manu, eu termino aqui minha participação nesse episódio agradecendo o espaço e dizendo com firmeza, pessoal, é fundamental que a gente eleja a chapa 41, com Vinícius Camargo e eu, Rafael Prado, na suplência, para o Conselho Fiscal, e a chapa 52, com o companheiro Marcos André e o companheiro Edson Costa na sua suplência, para que a gente tenha conselheiros, tanto no Conselho Fiscal como no Deliberativo, comprometidos com a categoria. A chapa 41 e a chapa 52 tem lado, é ao lado da categoria. Muito bem, então, orientações de como votar. Existem 3 formas possíveis para você votar nessa eleição. Pelo aplicativo, você vai baixar o aplicativo Petros no Google Play ou na Apple Store. Você vai entrar com a sua matrícula da Petros e senha, a mesma usada no portal,
E lá no aplicativo você vai clicar no banner eleições e aí então vai ser direcionado ao ambiente de votação. Segunda forma, pelo portal Petros na internet, que você já está acostumado a usar, tenha em mãos a sua matrícula e senha para acessar o portal, clique no banner eleições e aí então você vai ser direcionado à área de votação e vai poder votar. Última forma, pelo telefone 0800 721 8508. Você vai fornecer uma senha específica que já deve ter sido enviada pela Petros a vocês, ou por SMS, ou por e-mail. No caso do seu e-mail ou do seu telefone estarem desatualizados, você deve ter recebido essa senha por correio, tá bem? Aí você vai fornecer essa senha, vai fornecer os 3 primeiros números do seu CPF e os 2 últimos números da sua data de nascimento, e aí você vai ser liberado para votar. Vote consciente, vote em defesa da Petros. O Petrocast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e nos principais tocadores. Dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até a próxima!